Condromalácia patelar, você sabe o que é isso? Pois é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje. O nosso objetivo com esse vídeo não é estar explicando para vocês sobre formas de tratamento da condromalácia patelar, mas sim esclarecer o que vem a ser a condromalácia patelar e como é que a gente pode evitar. E no final desse vídeo eu vou falar sobre as 10 regras de ouro que você deve seguir se você quiser evitar o desenvolvimento da condromalácia patelar. Então, vamos lá. Muito bem. Primeiramente, a gente vai entender como é que é a anatomia do joelho, para que a gente possa entender qual o funcionamento da patela, né, da rótula, e conseguir entender bem como é que se desenvolve a condromalácia patelar. E depois disso a gente ir direto naquilo que diz respeito ao Aikido. Então, muito bem. Conforme esse boneco aqui que você está vendo aqui à esquerda, essa boneca aqui à esquerda, está representando esse setor da perna, né, aqui, né, de frente, né, aonde a gente tem aqui em amarelo, bem no centro, aqui tem a rótula, né, aqui está a rótula, a patela, né. Então, esse músculo aqui bem grande, ele é chamado de reto femoral. Esse músculo é o reto femoral. Aqui, internamente, a gente tem o vasto medial. E aqui, na parte externa da coxa, o vasto lateral. Aqui por baixo disso aqui tudinho, bem coladinho no osso do fêmur, né, o osso da coxa, tem um músculo que é bem interno, que é chamado de vasto intermédio. Né? Por que a gente está citando esses 4 músculos aqui? Esses 4 músculos, esse conjunto de 4 músculos forma justamente aquilo que a gente conhece como quadríceps. E a gente vai entender por que eu estou citando isso e qual a relação disso com a patela e a condromalácia patelar. Então vamos agora observar o funcionamento da patela, né, para a gente entender bem direitinho o surgimento da condromalácia. Então aqui bem de perto, né, patela, né, a rótula. Agora a gente vai fazer um giro, né, e a gente olhando por dentro, né, tá por baixo de toda essa musculatura que eu citei. Aqui está a rótula por dentro, né? Vamos entender agora o seguinte. Aqui, em branco, está representado justamente a cabeça do fêmur. Observe que a cabeça do fêmur ela tem como se fosse um sulco, né, um trilho aqui. E é por sob esse trilho que a patela ela vai deslizar quando a gente flexiona o nosso joelho, né? A patela ela passa por esse trilho, né? Então, ó, observe. Aqui está o osso da tíbia, né, da perna. Aqui é a cabeça do fêmur, né, da coxa. E aqui a gente tem a patela, né? Observem que essa parte aqui branca, isso aqui é cartilagem, né? Isso aqui é cartilagem. Vocês vão observar
que para a patela se encaixar nesse trilho aqui, ela vai ter uma forma triangular, né? Ela, para se encaixar aí, né? Para quê? Para não acontecer dela deslizar para a direita ou para a esquerda. Então aqui vocês estão vendo justamente esse movimento de flexão do joelho e a atitude, né? Como é que a patela ela se comporta quando a gente flexiona o nosso joelho. Essas partes aqui que vocês estão vendo mais claras, né? Isso aqui é cartilagem, né? Porque é claro, patela é osso, fêmur é osso, tíbia é osso. Osso com osso, desgaste. Então, para que esse desgaste não aconteça, então aqui, cartilagem. Cartilagem. Então, observe o boneco aqui do lado, ele fazendo esse mesmo movimento, né? Observem. Cartilagem, como eu falei, e aqui cartilagem cobrindo a patela para poder permitir esse movimento sem que haja o desgaste, né? Percebam aqui como eu falei, a patela tem esse formato triangular para poder deslizar bem por esse trilho, né? Como eu falei anteriormente. Aqui está a patela isolada, né? Como eu falei, em formato triangular. Então, a completa flexão do joelho, né? Aqui conforme o esquema aqui na boneca, né? Vocês estão vendo o deslizamento da patela sobre esse trilho da cabeça do fêmur. Pois muito bem. E afinal de contas, o que é a condromalácia patelar? A condromalácia patelar, ela ocorre o desgaste da cartilagem, e esse desgaste vai fazer justamente com que ocorra as dores. Um dos efeitos que esse desgaste provoca é o que? Edema na região do joelho, ou seja, inchaço, né? Mas a grande pergunta é a seguinte: como é que se desenvolve a condromalácia patelar? Ainda há pouco eu falei o seguinte, que o quadríceps era um conjunto muscular formado pelo músculo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio. Por que é que eu falei isso? Muito bem. Quando ocorre o desgaste, né, da articulação e, por conseguinte, o desenvolvimento da condromalácia patelar, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma redução na potência do quadríceps, né, nesse conjunto desses quatro músculos, né? Da mesma forma que a condromalácia patelar, ela provoca essa redução da potência do quadríceps, mas o quadríceps ele é responsável pelo surgimento dessa mesma condromalácia. E como é que isso acontece? Vamos entender. O que acontece é o seguinte: uma das principais funções da patela é o quê? Aumentar a eficácia da ação do quadríceps, né? Da potência do quadríceps. Se existe o desgaste da articulação, é mais ou menos assim. Vamos fazer a seguinte comparação. Um trem, ele caminha sobre trilhos. O que é que acontece quando uma roda desse trem sai do trilho? Toda a composição
ela descarrilha, ela vai sair do trilho. Ora, se o trem ele sai do trilho, ele vai perder eficácia, a locomotiva vai perder eficácia e, como consequência, vai perder o poder de tração. A mesma coisa acontece aqui com a patela. Quando ocorre o desgaste da articulação, como o quadríceps é o principal grupo muscular responsável pelo movimento de flexão e extensão do joelho, o que é que vai acontecer? Esse mesmo grupo vai perder eficácia. É como se o quadríceps fosse a locomotiva e a patela fosse a roda dessa locomotiva e aquele sulco da cabeça do fêmur o trilho. Então é basicamente isso que acontece na condromalácia patelar. Como é que isso pode acontecer? Vamos lá. Vamos voltar para aquela imagem inicial. Vejam só. Aqui a gente tem o joelho. Para que haja flexão e extensão do joelho de uma forma equilibrada e de uma forma que o quadríceps possa gerar o máximo possível de potência, é necessário que exista algo chamado estabilização do joelho. Essa estabilização ela se torna tanto mais difícil quanto mais o quadríceps esteja trabalhando de forma desequilibrada. Uma das causas comuns de surgimento e desenvolvimento de condromalácia patelar é justamente quando esse grupo muscular do quadríceps ele trabalha de forma desequilibrada. Como assim? Se, por exemplo, imagine o seguinte, que eu vou fazer um agachamento. Eu vou fazer um agachamento para pegar um botijão de água no chão, por exemplo. Se eu fizer esse agachamento de tal forma que os meus pés eles fiquem mais afastados, com uma abertura maior que a largura dos meus ombros, naturalmente o recrutamento de músculos maior vai ser da parte interna da coxa. Se, ao contrário, eu faço uma abertura que seja próxima à largura dos ombros, eu vou fazer esse agachamento recrutando de forma equilibrada a musculatura do quadríceps. A gente falou ainda há pouco que o vasto intermédio também é um músculo que faz parte do quadríceps. É claro, ele não está sendo mostrado aqui porque, como eu falei, ele é um músculo bem profundo, né? E por que é que eu estou repetindo isso? Pelo seguinte, quanto mais profundo o músculo, mais difícil dele ser trabalhado. Então, quando nós trabalhamos um grupo muscular aonde a nossa intenção seja trabalhar esse grupo de uma forma equilibrada, nós também vamos estar trabalhando os músculos mais profundos. Repetindo, quanto mais eu busco uma correção no movimento de tal forma que o recrutamento da musculatura seja feito de uma forma equilibrada, então, nesse caso, eu também vou estar utilizando os músculos mais profundos desse grupo muscular. O que é que vai acontecer? Vamos imaginar que eu realizo uma prática, uma atividade física, aonde, por exemplo, ciclismo. A pessoa ela gosta de pedalar. Numa atividade de ciclismo, dependendo da forma como eu realizo essa atividade, por exemplo, se eu faço as minhas pedaladas com os joelhos muito abertos, eu vou estar recrutando de uma forma desequilibrada
a musculatura do quadríceps para esse tipo de atividade. Então, se os joelhos estão muito separados, as pernas estão muito abertas, o que é que eu vou fazer? Vai haver um maior recrutamento da parte interna da minha coxa. O que é que vai acontecer? Desequilíbrio na articulação do joelho. Vamos considerar que numa outra atividade, uma atividade qualquer, eu trabalho de tal forma a recrutar muito mais a musculatura da parte externa da minha coxa. Então, da mesma forma, eu vou causar um desequilíbrio na articulação do meu joelho. Quando esse tipo de coisa acontece, é uma das razões para o surgimento, para o desenvolvimento da condromalácia patelar. Ou seja, a condromalácia patelar, ela também surge, ela também se desenvolve quando eu trabalho de uma forma desequilibrada a musculatura do quadríceps. E o que é que isso tem a ver com Aikido? Vamos entender agora. Vamos começar observando esse vídeo com Seki Shihan. O que é que eu queria pedir para que vocês observassem? É a terminação da movimentação dele. Vamos ver. Eu acredito que agora deu para perceber bem o que Seki Shihan, ele desce os dois joelhos ao mesmo tempo. Ele não está descendo um joelho e em seguida descendo o outro, ele está descendo os dois joelhos ao mesmo tempo. Quando ele faz isso, ele está usando de uma forma inteligente e da forma mais natural possível justamente essa musculatura a qual a gente se referiu ainda há pouco, né, do quadríceps. Só que tem mais um detalhe, né, que é importante nós observarmos agora, que é o distanciamento entre um joelho e outro. Vamos observar mais uma vez. Mais uma vez. Vocês vão observar o seguinte, que para ele terminar nessa situação aqui de afastamento de joelhos, os joelhos dele não estão muito juntos e não estão exageradamente afastados. Ele se encontra numa posição anatômica tal que ele está usando de uma forma equilibrada a musculatura do quadríceps relativa à parte interna da coxa, no caso vasto medial, e da parte externa da coxa, o vasto lateral. Só que também tem um outro detalhe que a gente precisa observar, que é no momento da entrada dele, com relação aos pés. Vamos ver. Observem que o pé de Seki Shihan está apontando para frente. O pé de Seki Shihan nem está apontando para fora e nem está apontando para dentro. O pé dele está apontando para frente. O que é que isso tem a ver com aquele boneco anatômico que a gente acabou de observar? Quando eu giro a ponta do meu pé para fora, eu estou jogando a minha patela também para fora. Ou seja, ela está sendo forçada para fora no momento que você joga a ponta do seu pé para fora, no momento que você abre a ponta do seu pé. Da mesma maneira, quando você volta a ponta do seu pé para dentro, é a mesma coisa que acontece com a patela. O tendão que se liga à patela, por conta desse movimento do pé, vai jogar a patela para dentro ou para fora. Então isso aqui que Seki Shihan está fazendo é algo
perfeito e anatômico. Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de atitude aqui, está preservando a articulação do joelho dele, está preservando a cartilagem do joelho dele, ou seja, é uma posição, é uma atitude perfeita. Então a gente está colocando aqui Sekshihan como modelo para vocês observarem como é importante a gente ter atenção aos pequenos e mínimos detalhes. Percebam que eu usei esse pequeno trecho de uma aula de Sekshihan para mostrar para vocês como é que você, seguindo alguém que tem bastante experiência, no caso um Shihan, o oitavo Dan, como é que você pode garantir que você não desenvolve esse tipo de problema. Então, como eu havia dito, agora eu vou falar para vocês sobre as 10 regras de ouro que vão lhe ajudar a não desenvolver a condromalácia patelar. Primeiro, use o quadril. Parece até chover no molhado dizer esse tipo de coisa, mas por incrível que pareça, essa é uma das principais razões para o desenvolvimento da condromalácia patelar dentro do Aikido. Porque na realidade, quando nós usamos o nosso tronco, ao invés de usar o quadril, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos principalmente sobrecarregando a articulação do joelho. Quando a gente pratica o Aikido, a gente sempre ouve do nosso sensei com relação à nossa consciência de quadril. Então, você utilizando o quadril, até mesmo para fazer o zarei no início e no final da aula. Se você vai fazer o zarei e você usa o tronco ao invés do quadril, você vai estar fazendo a mesma coisa. Você vai estar sobrecarregando, dentre outras, a articulação do joelho. E como é que você faz isso? Você faz o zarei e, em vez de você manter o quadril como seu centro e você descer o seu tronco para fazer o zarei, o que é que você faz? Você desce o tronco e levanta o quadril. Então, quando você levanta o quadril, você está jogando sobrecarga para o joelho. Isso é um exemplo que eu estou dando de como a gente deixa de usar da forma correta o quadril e, portanto, usa erradamente o tronco. Segunda regra, ela tem a ver com o que vocês viram no vídeo de Sekshihan. Osai waza, Dai Ichikyo, Dai Nikkyo, Dai Sankyo, Dai Gokyo. O que é que a gente vai fazer? Vejam o que Sekshihan fez no vídeo. Descer com os dois joelhos. Quando nós descemos com os dois joelhos, é o quadril que está comandando a execução da técnica e não o tronco. Quando o quadril comanda a técnica e não o tronco, que é o que a gente sempre busca no Aikido, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar preservando a articulação do joelho. Então, Osai waza, com exceção do Yonkyo, desce os dois joelhos ao mesmo tempo e não um e depois o outro. Terceira regra, não projete o tronco. Quem ministra a aula de Aikido sabe que a coisa mais comum que um aluno faz na execução, até mesmo de um Tenkan-Kihon, é executar a técnica projetando o tronco para frente. Mais uma vez repetindo, quando eu tomo esse tipo de atitude, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mais uma vez sobrecarregando a articulação dos joelhos. Por isso que é tão importante a gente ouvir o que o sensei fala. Quarta regra, não reme. O que é isso? Quando a gente treina Tai Sabaki no Aikido, o que é que a gente está fazendo? A gente está aprendendo a desenvolver o controle do nosso centro. E como isso se reflete no nosso dia a dia? Por exemplo, você andando naturalmente, você vai permanecer em um eixo. O que é que acontece quando eu ando em dois eixos, ou seja, remando, né? Tem gente que anda fazendo esse movimento com o tronco.
andar remando. O que é que eu faço? Eu estou alternando sempre um eixo e outro, um eixo e outro. O que é que acontece quando eu faço isso? Eu estou subutilizando a musculatura da parte interna da minha coxa. Como a gente falou ainda há pouco no vídeo com o boneco anatômico, você vai estar subutilizando a musculatura do vasto medial. Quando você faz isso, você desequilibra o seu joelho, em vez de você estabilizá-lo. Então, procure no seu dia a dia fazer aquilo que você aprende nas aulas com o seu sensei. Não reme, procure se movimentar, procure se deslocar, procure andar em um mesmo eixo. Quinta regra: joelho no keme. O que é que significa isso? Por exemplo, Mai Kaiten Kemi. A partir de agora você vai começar a observar a atitude do seu joelho quando você termina o rolamento completo para frente, o Mai Kaiten Kemi. Se você perceber que quando você termina o Kemi, o joelho encontra-se fechado, ou seja, o joelho termina o movimento apontando para dentro, isso significa dizer que você está subutilizando a musculatura da parte interna da sua coxa. Mais uma vez, você está provocando desequilíbrio no seu joelho. Peça ao seu sensei para observar o seu keme, se isso for um pouquinho difícil para você perceber. Sexta regra: evite impactos. Vocês já perceberam como ginasta olímpico normalmente tem uma estatura pequena? Por que é que acontece isso? As extremidades dos ossos, as epífises, principalmente na época de desenvolvimento, elas não podem sofrer impacto. As epífises, as extremidades dos ossos, quando elas sofrem impacto, como consequência vai decorrer o quê? Aquela pessoa que sofreu impacto nas epífises ósseas não vai desenvolver. Quando eu digo principalmente na época de desenvolvimento, eu não estou querendo dizer que nós adultos, que aquele que já é adulto não esteja sujeito a esse tipo de coisa. Então, desde o início, desde que eu era faixa branca, que eu ouvia do meu sensei o seguinte: faça Aikido de forma harmônica, faça Aikido de forma suave. Então, o que é que eu aprendi desde a faixa branca? A fazer, a executar o keme, a executar a aplicação da técnica, evitando o impacto. Se você impõe a si mesmo como o quê? Impacto na prática do Aikido, você não está fazendo um bem para si. Então, evite impacto. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo não faça Aikido com energia. O que eu estou dizendo é: use energia, pratique Aikido usando Genki. Agora, evite impacto. Se você faz Aikido com impacto, você está provocando um mal para si mesmo. Aqui no dojo, a gente gosta de fazer com energia, a gente gosta de fazer com bastante energia. Mas ao mesmo tempo que a gente gosta de fazer com energia, a gente tem um cuidado para executar as técnicas de tal maneira que não haja impacto. Se a gente busca circularidade na prática do Aikido, não tem sentido você fazer alguma coisa com impacto. Ou é circular, ou tem impacto. Não pode ser as duas coisas. Sétima regra: Junbi Taiso. Execute bem o seu aquecimento. Quando a gente começa uma aula que vai fazer aquecimento, na realidade, o instrutor está lá na frente da turma, está mostrando como é que se faz as coisas, ele está servindo como ponto de referência. Mas ele não pode fazer o aquecimento por você. O melhor aquecimento, quem faz é você mesmo. Então, faça o aquecimento da melhor forma que você possa. Quando você tem esse cuidado, você está se preservando. Você está concedendo para si mesmo uma garantia a mais que você não vai se lesionar, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. Oitava regra:
não ao sedentarismo. É interessante como hoje em dia tem muitos praticantes de Aikido que são sedentários. Você não entendeu errado. De fato, existe praticante de Aikido que é sedentário. Se você faz uma aula por semana, em semanas alternadas, você é um sedentário. E por que você é um sedentário? Isso tem a ver com a 9ª regra. Mas tenha isso em mente. Se você pratica Aikido menos de 2 vezes por semana, tenha certeza absoluta, você é um sedentário. Porque isso, 9ª regra, maturidade muscular. O que é isso? Músculo, tendão, ligamento, cartilagem. Eles não se desenvolvem de forma semelhante. Cartilagem, ligamento, tendão, o desenvolvimento ele é bem mais lento do que o músculo. E esse desenvolvimento ele só acontece com constância, regularidade. A maturidade muscular ela é necessária para que qualquer pessoa possa se desenvolver, possa evoluir na prática de qualquer atividade física. Se você executa a sua atividade física da maneira correta, não existe esse negócio de eu estou ficando velho. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo porque eu estou ficando velho. Não existe isso. Se você faz a atividade da maneira correta, você vai experimentar uma constante evolução. Você vai experimentar uma constante maturidade muscular. Se você faz a prática da maneira correta, sendo bem orientado, você sempre vai se desenvolver. Em hipótese alguma, a prática do Aikido ela é prejudicial para a sua saúde. Eu volto a dizer, se você trabalha, se você pratica, se você executa Aikido da maneira correta. Da maneira correta. Então, eu vou repetir e vou reforçar isso que eu estou dizendo. A prática constante, bem dirigida, bem executada, uma prática disciplinada, você sempre vai ter evolução. E você tendo evolução, vai acontecer inevitavelmente a maturidade muscular. Você não vai ter problema de tendinite, você não vai ter problemas de lesões, porque a sua atividade ela está sendo bem orientada, ela está sendo bem dirigida, ela está sendo bem executada. Então é muito importante isso para a gente, maturidade muscular. E é claro, eu falei que a 8ª regra ela tem ligação com essa 9ª regra. E é justamente isso. Se você é sedentário, ou seja, se você treina uma vez por semana, semanas alternadas, você nunca vai desenvolver maturidade muscular. E aí vai ser muito mais fácil para você dizer: Aikido é ruim, eu faço Aikido e me machuco. Aikido não é ruim. O que acontece é que você não está permitindo que o seu corpo desenvolva maturidade muscular. 10ª regra: use o segundo coração. Existe algo que a maioria das pessoas desconhecem. A musculatura da nossa panturrilha, ela funciona como se fosse um segundo coração. Pensem da seguinte maneira: todo o sangue que circula pelo seu corpo e vai lá para os pés, para ele voltar, ele vai fazer, digamos assim, o coração vai fazer mais força para esse sangue voltar do que para ele descer. Então a musculatura da nossa panturrilha, a musculatura das nossas panturrilhas, gastrocnêmio, sóleo, elas funcionam como se fosse um segundo coração para que esse processo possa ser otimizado, esse sangue ele possa retornar. Também é por essa razão que a musculatura das panturrilhas
a maior parte dela é formada por fibras vermelhas, ou seja, de contração lenta, fibras de resistência. É por isso que é tão difícil para quem deseja hipertrofia, alcançar a hipertrofia das panturrilhas. Fibra vermelha não é fibra de hipertrofia, mas fibra de resistência. Então você vai ter basicamente dois benefícios, tem muito mais do que isso, mas basicamente você vai ter dois benefícios quando você exercita a musculatura da panturrilha. Que dois benefícios são esses? Primeiro, você vai estar ajudando o seu coração nessa questão relacionada ao sangue que vem dos membros inferiores. Primeiro de tudo isso. Segundo, quando você fortalece a musculatura da panturrilha, você estabiliza a articulação do joelho, que a gente viu na explicação anatômica que a gente deu, que nós precisamos estabilizar a articulação do joelho se, por exemplo, a gente quiser evitar o surgimento da condromalácia patelar. Então, como é que você faz a elevação de panturrilha? É muito simples. Você vai ficar de frente para uma parede, apoia, mantém o seu corpo ereto, pés mais ou menos na largura dos ombros e paralelos. E você vai simplesmente elevar o seu corpo nas panturrilhas. Simplesmente isso. Se você quiser criar resistência, você pode segurar algum peso, né? Você pode fazer unilateral, mas basicamente isso é um exercício extremamente simples. E para quem não sabe, é algo que é extremamente recomendado para quem já desenvolveu a condromalácia patelar, para a estabilização do joelho. Como eu disse, o meu objetivo aqui não é estar prescrevendo o tratamento. Na realidade é como eu falei no início. O meu objetivo é esclarecer a todos que todos nós corremos riscos de desenvolver a condromalácia quando a gente não tem os cuidados ideais, quando a gente não tem os cuidados corretos para a prática do Aikido ou de qualquer atividade física. Bem, pessoal, o nosso vídeo da semana foi esse. Eu espero ter ajudado todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tenham bons treinos, tenham bons estudos. Sucesso e abraço a todos.